Meu querido irmão, minha querida irmã, antes mesmo de erguermos a nossa voz em oração, precisamos parar um instante e meditar nas promessas do Senhor. Porque a verdade é esta: enquanto estivermos neste mundo, sempre enfrentaremos o medo. Ele é real, ele existe, e muitas vezes tenta nos paralisar, nos fazer recuar, desistir dos sonhos que o próprio Deus colocou em nosso coração. E sabe de uma coisa? O medo não escolhe pessoas. Ele atinge o forte e o fraco, o rico e o pobre, o novo convertido e até aqueles que já caminham com Cristo há muito tempo. Ele tenta acorrentar a vida, colocar algemas invisíveis que roubam nossa paz, nossa esperança e nossa fé. Mas hoje eu quero que você guarde essa verdade no coração. Por mais forte que o medo pareça ser, a fé em Deus é sempre maior. Porque Ele é Emanuel, o Deus conosco, presente nas nossas noites mais escuras e nos dias em que tudo parece perdido. A palavra diz em Mateus capítulo 1, versículo 23: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando o medo chega, ele tenta apagar a nossa visão espiritual, tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Mas quando olhamos para Jesus, o medo perde a sua força. Por isso, neste momento, escolha colocar sua confiança em Deus. E eu pergunto a você: esta mensagem já falou ao seu coração? Então escreva nos comentários: Deus é comigo, e testemunhe a sua fé diante de todos. É fácil demais falar sobre o que nos assusta quando estamos vivendo momentos de medo. Nessa hora, as palavras que saem da nossa boca revelam onde realmente está o nosso coração. Quando tiramos os olhos de Deus, o medo nublando a visão, perdemos de vista quem somos, perdemos de vista nossas relações e até a nossa fé enfraquece. Mas a chave para vencer o medo está em escolher focar na coisa certa, nas promessas de Deus. Elas são pilares firmes que sustentam a nossa vida. Lembre-se do que aconteceu com o povo de Israel. Depois de 400 anos de escravidão, o Senhor cumpriu sua promessa e os libertou do Egito. Eles saíram vitoriosos, em meio a risos, cânticos e alegria. Porém, quando parecia que tudo estava bem, o inimigo se levantou. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 6: Então Faraó aprontou o seu carro e levou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre cada um deles. Imagine a cena: o povo caminhando livre, celebrando a libertação, e de repente, os exércitos de Faraó surgindo no horizonte. Foi o suficiente para o pânico tomar conta dos israelitas. Eles esqueceram o que Deus havia feito por eles. Ao invés de reagirem com fé, reagiram com medo. Isso também acontece conosco. Quantas vezes Deus já nos livrou, já nos sustentou, já fez milagres. Mas basta um novo problema surgir, e esquecemos tudo, deixando que o medo fale mais alto. Meu irmão, minha irmã, não permita que o medo seja a sua voz. Permita que a fé seja a sua resposta. Se essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários: minha fé é maior que o medo. A palavra nos mostra que, quando o medo tomou conta do coração dos israelitas, eles começaram a reclamar contra Deus e contra Moisés. Em vez de se lembrarem da libertação, olharam para trás e disseram palavras de desespero. A Bíblia relata em Êxodo capítulo 14, versículos 10 a 12. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não te dissemos nós no Egito: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha como o medo transforma a visão. Aqueles que estavam livres agora desejavam voltar à escravidão, só porque a situação parecia impossível. O medo tem esse poder.
Ele distorce a realidade, nos faz esquecer das promessas e acreditar que o passado de dor era mais seguro que o futuro de vitória. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez o medo esteja sussurrando: é melhor desistir, é melhor voltar atrás, é melhor aceitar a escravidão do problema do que confiar em Deus. Mas eu digo a você, o Senhor nunca abandona os seus filhos. Moisés, cheio de fé, levantou a voz e declarou a verdade que o povo precisava ouvir. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14:13. Meu irmão, minha irmã, quando o medo tentar gritar mais alto, faça como Moisés, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: o Senhor luta por mim. Quando o povo estava desesperado, Moisés declarou uma das frases mais poderosas da Bíblia. Em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, ele disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que palavra tremenda! Moisés sabia que não era sobre a força humana, mas sobre a fidelidade de Deus. Enquanto o povo via inimigos e pensava na derrota, Moisés via a vitória do Senhor. Isso nos ensina que a nossa resposta diante do medo define o rumo da nossa vida espiritual. Veja, os israelitas estavam olhando para trás e para os lados, para os exércitos inimigos que se aproximavam. Mas Moisés olhava para cima, para o Deus que é maior do que qualquer adversário. E eu quero perguntar a você: onde estão os seus olhos? Estão fixos nos problemas, nas ameaças, nos diagnósticos, nas contas? Ou estão voltados para o Senhor, que é poderoso para abrir um caminho onde não existe saída? A palavra nos lembra em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, minha irmã, não importa o tamanho do exército que se levante contra você, o Senhor é quem peleja por você. Descansa, porque a vitória já foi decretada nos céus. Se essa mensagem fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: eu confio no Senhor da minha vitória. Querido irmão, querida irmã, a grande diferença entre o povo e Moisés era a intimidade com Deus. O povo estava tomado pelo pânico, mas Moisés estava firmado na presença do Senhor. Isso nos mostra uma lição preciosa. Quanto mais perto de Deus nós vivemos, mais fé teremos para enfrentar as batalhas. Quando o medo vier, a primeira reação natural pode ser reclamar, se desesperar ou até culpar alguém. Mas quando o coração está cheio da presença de Deus, a reação é outra. É confiar, é declarar vitória antes mesmo de vê-la, é descansar sabendo que o Senhor nunca falha. A palavra nos ensina em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. Ele vem para nos paralisar, mas o Espírito Santo vem para nos fortalecer e nos encher de coragem. Assim como Moisés não reagiu como os israelitas, você também pode escolher reagir de forma diferente. O segredo está em se aproximar mais de Jesus, em cultivar diariamente sua fé, em alimentar sua alma com a palavra e a oração. Quanto mais próximo de Cristo, mais você experimenta a confiança que vence o medo. Porque o medo é grande, mas o amor de Deus é infinitamente maior. E eu te pergunto, você já sentiu a paz de Deus tomando o lugar do medo em sua vida? Se sim, escreva nos comentários: o amor de Deus me fortalece, e compartilhe sua fé para edificar outras vidas. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que a vida sempre vai nos apresentar situações que despertam medo. Pode ser o medo pelo futuro, pela saúde, pelas finanças, pela família,
ou até pelo desconhecido. Mas Deus nos chama a responder de forma diferente, não com desespero, mas com fé. O profeta Isaías declarou em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja como é lindo. O Senhor não nos pede para não ter medo porque a vida será fácil, mas porque Ele está conosco em cada passo. Deus não é distante. Ele não é uma força impessoal no universo. Ele é Emanuel, o Deus presente, que se importa com cada detalhe da sua vida. Quando você sente que não tem forças, Ele promete segurar você com a sua mão poderosa. Mas há algo importante. Se reconhecemos que Deus está conosco, também precisamos escolher estar com Ele. Isso significa correr para os braços de Deus e não fugir dele quando o medo nos cerca. Em momentos de aflição, abra o coração diante do Senhor e diga: Aqui estou, Pai. Este é o meu medo, esta é a minha dor, mas eu confio em Ti. Essa entrega sincera abre caminho para que a fé cresça e o medo seja vencido. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está comigo e eu estou com Ele. Quando o medo bate à porta, a nossa primeira reação pode ser nos esconder, recuar, fingir que está tudo bem ou até tentar ser alguém que não somos. Mas Deus nos convida a fazer o contrário, correr para Ele com toda a nossa verdade, com nossas falhas, inseguranças e fragilidades. O Senhor não rejeita um coração sincero. Ele não pede que venhamos perfeitos, mas que venhamos reais. A Bíblia nos lembra em Salmos capítulo 34, versículo 4: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Veja como é maravilhoso. Quando apresentamos nossos medos diante de Deus, Ele não apenas nos ouve, mas nos livra. Ele nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer e enche o nosso coração de coragem para continuar caminhando. Traga diante do Senhor cada área da sua vida que hoje gera preocupação. Sua família, sua saúde, seus sonhos, seu futuro. Coloque tudo aos pés de Jesus. É nesse lugar de entrega que a fé cresce e o medo perde força. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então eu te convido agora, entregue o seu coração a Ele e receba essa paz. E se essa mensagem trouxe consolo para a sua vida, escreva nos comentários: Eu entrego meus medos a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando escolhemos entregar os nossos medos a Deus, algo sobrenatural acontece. A fé começa a crescer dentro de nós. O Espírito Santo sopra coragem no nosso coração, e aquilo que antes nos paralisava, já não tem mais o mesmo poder. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É isso mesmo, por meio de Jesus, que venceu o pecado, a morte e todo o espírito de medo, nós também somos mais que vencedores. Isso não significa que nunca mais enfrentaremos lutas. Pelo contrário, os desafios virão. Mas agora temos uma certeza inabalável. Não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco em cada vale, em cada tempestade, em cada madrugada em que as lágrimas escorrem. Quando o medo tentar dominar seus pensamentos, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos livramentos que você nem percebeu, dos milagres que já aconteceram. E declare: se o Senhor foi fiel ontem, Ele será fiel hoje e sempre. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Essa paz é a arma mais poderosa contra o medo. É ela que guarda o coração do crente e dá forças para seguir firme. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo. Querido irmão, querida irmã, agora é o momento de firmar a nossa decisão. Não seremos escravos do medo. Decidimos descansar nas promessas de Deus, falar fé em cada situação e lembrar que Ele está conosco em todos os momentos. Deus nos chama a ter ousadia como Josué, confiança como Davi e fé como Moisés. Ele nos convida a continuar avançando, mesmo quando os obstáculos parecem gigantes. Lembre-se do que Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor pelejará por vós, estai quietos. Êxodo 14:14. Ele quer que nos mantenhamos firmes, olhando para Ele e não para o problema. A fé verdadeira não ignora o medo, mas o enfrenta com a certeza de que Deus é maior. Cada montanha, cada sombra, cada tempestade que tentar nos atingir será vencida pelo poder de Cristo em nós. Por quê? Mesmo que não vejamos agora, a vitória já está decretada. Jesus nos lembra em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando temos Deus ao nosso lado, nenhuma força, nenhum inimigo, nenhum medo tem poder sobre nós. Ele é nosso escudo, nossa força e nossa paz. E agora eu te convido: se você decidiu declarar fé em vez de medo, escreva nos comentários: eu confio no Senhor e não temo. Vamos juntos testemunhar que a fé em Deus sempre vence. Pai amado, chegamos diante de Ti com corações humildes e agradecidos, reconhecendo que Tu és Emanuel, Deus conosco. Senhor, confessamos que o medo muitas vezes tenta entrar em nossas vidas, sussurrando mentiras, turvando nossa visão e nos fazendo esquecer de quem Tu és e do que já fizeste por nós. Assim como o povo de Israel se desesperou diante do exército inimigo, nós também às vezes olhamos para nossas dificuldades e esquecemos da Tua fidelidade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que deixamos que o medo calasse a nossa fé. Obrigado, Pai, por nos lembrar repetidamente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Obrigado por nos prometer força, ajuda e vitória. Ensina-nos a falar fé e não medo, a declarar Tuas promessas mesmo quando nossos corações tremem. Lembra-nos que Tu és maior que qualquer inimigo, qualquer montanha, qualquer sombra que tente nos alcançar. Que possamos permanecer firmes, confiando que o Senhor peleja por nós. Pai, colocamos aos Teus pés todos os nossos medos: medo pela família, pelo futuro, pela saúde, pelo amanhã. Decidimos confiar em Ti em vez de sermos dominados pelo medo. Que o Espírito Santo nos encha de coragem e nos fortaleça, para que a fé cresça em nossos corações e a paz de Cristo nos guarde. Obrigado, Jesus, por nos tornar mais que vencedores, por nos permitir caminhar pela fé e não pela visão. Hoje declaramos: não somos escravos do medo, mas filhos confiantes do Deus vivo, firmados nas Suas promessas. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: amém. Minha fé é maior que meu medo. Compartilhe este momento com alguém que precisa ouvir que Deus está conosco. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que fortalecem a fé e nos aproximam do Senhor. Fique abençoado, permaneça na paz de Deus e lembre-se: Ele está com você, sempre.